Bom, com o intuito de ser uma discussão, elas não terão apresentações, nós teremos algumas fotos de antes e depois também, da doutora Lígia, da doutora Thais, né? Doutora, né? Não, não se preocupe, não se preocupe. Fica tranquila. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta para a doutora Lígia. Doutora Lígia, você que tem muita experiência com muitas tecnologias diferentes, conta para a gente como que você usa dentro da sua rotina clínica o Enface e o Exion. Você combina essas tecnologias? Você precisa ligar, esperar 2 segundos. Isso, já está ligado. Então, como você faz a combinação entre elas, Enface e Exion, e também com as demais tecnologias? E como você faz para essas tecnologias todas trabalharem para você e garantirem uma rentabilidade? Olha, ótima pergunta, viu, Ana? Porque é difícil mesmo, né? Todo mundo pergunta, nossa, mas você tem tantas e eu tenho que fazer todas, né? Então, eu acho que a gente tem que educar o paciente, explicar que, para tratar, a gente tem que tratar todas as camadas da face. A gente não pode, porque era muito comum, né, antigamente, todos os anos eu faço o meu ultrassom, e aí é sempre a mesma camada sendo tratada. E eu acho que a gente tinha resultados, né, não tão que o paciente ficava com uma expectativa muito grande, né, e o resultado não era tão bom. E agora a gente tem essa possibilidade de poder tratar o paciente, né, o músculo, o subcutâneo, a derme, a epiderme, e todas as camadas tendo um resultado muito melhor. Então, eu acabo fazendo um planejamento com o paciente. Então, a gente vai tratar, né, o músculo, depois a gente vai tratar, dependendo, personalizando de acordo com cada paciente. Se ele tiver um rosto, né, que tem a necessidade de tem uma papada com gordura, eu quero esvaziar um pouco, tem muita flacidez, e aí a gente vai personalizando, eu vou alternando as tecnologias e associando, né, também, se o paciente puder, na mesma sessão, muitas vezes no mesmo dia. Eu sei que a Thais gosta de fazer, né, tudo associado junto. Às vezes a gente tem pacientes que não moram aqui, que moram fora, e é muito bom a gente ter essa possibilidade de poder associar os tratamentos no mesmo dia, né, sem nenhum efeito colateral e, né, potencializando os resultados. E como que você encaixa, por exemplo, o Exion? Como que você gosta de colocar o Exion? Em que momento, em que plano, em qual indicação? Eu acho que ele é um aparelho muito versátil, assim, né? Porque ele tem um pós muito tranquilo, ele é fácil de fazer, porque a dor não é um fator limitante para a gente, Microagulhamento, né? porque microagulhamento, né, é difícil, às vezes, dependendo da sensibilidade do paciente. E tem, para o paciente muito sensível, a gente pode utilizar apenas a ponteira de radiofrequência, Facial não facial, invasiva. isolada. E agora a gente tem a ponteira Clear, que a gente pode associar para melhorar a textura. Então, a gente tem muitas possibilidades com uma mesma plataforma. Então, se eu tratar o músculo com o Enface, eu entro com o Exion para tratar a textura, eu posso tratar, emagrecer um rosto, tratar gordura, né? A gente vê resultados muito, muito, muito bonitos com a ponteira nova do Clear, de clarear, de melhorar a ruga fina. Então, E você tem feito a Clear mais na face ou pescoço, colo, mão, por exemplo? eu faço mais na face, mas colo eu gosto também, bastante. Assim, acho que é bem versátil. Assim. E os pacientes estão E, tolerando bem, não é uma ponteira dolorosa. E o pós, assim, e o pós? na hora ele fica, né, bem vermelho, tudo, mas logo está tudo bem, E tranquilo. aquela perguntinha, quando você vai indicar para um ablativo com laser ou um ablativo com Exion? Não combinamos essa pergunta. Olha, eu acho que se tudo depende assim do que eu quero, né? O ablativo, a Clear, ela vai melhorar a textura, rugas finas. Eu já estou lá trabalhando, né, a flacidez, tudo. Eu já aproveito e faço com a mesma plataforma.
Mas, de repente, o paciente quer fazer um laser, né, híbrido, alguma coisa assim, porque ele quer um resultado mais potencializado, mas aí ele vai ter um pós também muito mais intenso. Então, eu tenho que entender como que eu posso trabalhar com ele, qual é o limite dele. De acordo com o Né? pós também, né? Exato, porque não é todo mundo que pode, né, ter um downtime. Então, eu acho que eu consigo personalizar bem o tratamento. E acho que a associação de Enface com o Exion, ela ajuda muito eu tratar assim um global, todas as camadas. Eu consigo resultados muito bonitos. Eu trouxe algumas Ah, é. fotos também que O mostram Danilo, pacientes que eu fiz a associação e tiveram resultados muito bons. Danilo, você poderia, por favor, colocar o PowerPoint que está com o título. Acho que é Lígia, Acho que é aula. Lígia. É o último que o Ricardo te entregou. Doutora Lígia, como que você, resumidamente, comunica para o seu paciente a importância dele tratar o músculo facial hoje? Eu acho que é fácil se você fizer uma comparação, né, com o corpo. Da mesma forma que o seu corpo envelhece, que ele tem flacidez não só da pele, né, mas a gente perde tônus muscular, o rosto também, porque seria diferente, né? E que bom que a gente tem a oportunidade de também trabalhar o rosto, porque o corpo, você pode ir na academia, você pode trabalhar de outras formas, e o rosto, não, né? Então, que bom que agora a gente consegue tratar todas as camadas de uma forma muito eficaz. Tá certo. Danilo, pode colocar nas fotos e a gente vai passando. Enquanto isso, eu gostaria. Você quer comentar alguma foto ou só para mostrar? Era mais para Só para mostrar mostrar. assim que todos foram Isso. feitos a associação de Enface com Exion. Tá, Tá? ótimo. E você faz numa sequência específica, em Face, depois Exion? Depende do tempo do paciente. Se ele puder, eu gosto de já associar para ele ver os resultados de uma forma mais rápida, né? Tá. Enquanto passam as fotos de antes e depois da doutora Lígia, eu já queria introduzir a doutora Ana França aqui na conversa. Doutora, qual entre Enface e Exion, qual que você adquiriu primeiro? Então, aí está todo mundo escutando aí atrás, está todo mundo tudo certo. Então, primeira máquina que eu tive foi o Exion. O Enface, eu não acreditava tanto nele. Eu vou falar tudo que eu pensei, Isso, tá certo? Eu sou bem honesta, bem sincera. Eu não acreditava, eu falava, como assim? Eu fiz meu casamento, eu gostei, mas eu não me apaixonei. Falei, não vou comprar uma tecnologia, que é uma tecnologia de um custo alto, e que eu não estou acreditando. Embora a gente saiba que, a partir dos 30 anos, a gente perde cerca de 1%, né, da massa muscular. Quando a gente entra na menopausa, que a gente viu hoje, perde muito mais. E não perde só daqui para baixo, perde daqui para cima. Mesmo assim, aquilo ali não me convencia. Até que chegou uma paciente chamada Piedade, e foi o que eu pedi a Deus naquele momento, porque, né, ela chegou para mim na segunda, querendo casar o filho no sábado. Eu falei, o que é que eu vou fazer com ela? Meu Deus, piedade de mim, inclusive. E aí, o que é que eu fiz? Eu estava com o Enface lá, que os meninos tinham deixado, para eu treinar, porque eu não confiava, não acreditava. Eu fiz o Enface na segunda, fiz o Enface na sexta, e, milagrosamente, no sábado, ela me mandou uma imagem que eu fiquei impressionada com o resultado. Rápido e lindo. Aí eu falei, peraí. E sabe o que é que eu vejo na prática? Que quanto mais idade o paciente tem, quanto mais necessidade ele tem, melhor resposta, melhor resultado. Então, é engraçado, né? Aqueles pacientes que a gente está fazendo por prevenção, eles vão melhorar, ok. Mas aqueles pacientes que a gente está fazendo por necessidade, esses, a resposta é muito rápida. E eu trato de mostrar logo, né? Porque eu digo que eu me amostro, aí eu já faço e já mostro, ele já vê o resultado. Então, é isso. Eu comecei com o Exion, apaixonada pelo Exion, fazendo todo dia praticamente. Né? Porque o Exion é o seguinte, quem não tem ainda a ponteira, é o seguinte, a gente tem alguns braços. Tem o braço, que é a microagulhada, a radiofrequência microagulhada, e tem mais 3 braços, que um é do corpo, outro é do rosto e outro é da região genital. O primeiro braço, que é a agulhada, é uma radiofrequência microagulhada, o outro vai ser uma radiofrequência monopolar associada a ultrassom, que é a única tecnologia que aumenta naturalmente a quantidade, né, do ácido hialurônico e dá um aspecto da pele lindo. Sabe quando você tem assim um casamento, alguma coisa para ir, precisa dar aquele glow, faça ele, porque é maravilhoso. Aqueles pacientes, né, com piedade, que chegam para a gente, né, querendo que a gente faça milagre, é outra opção também.
E aí eu realmente me apaixonei, associo sempre, e uma coisa muito boa do Enface, ela não é operador dependente, ou seja, você não precisa estar do lado do paciente. Você está com a sua técnica fazendo e você está fazendo o tratamento. Então, aumenta muito, né? A quantidade aumentou minha renda, assim, no consultório, que eu disse, meu Deus do céu, já posso tirar umas fériasinhas, porque a gente fica trabalhando, e aumentou, sem brincadeira, cerca de 1/3 do que eu faturava, eu comecei a faturar quando chegou o Enface na clínica. Como você comunica para o seu paciente a importância dele fazer Enface também? Hoje, todo mundo, a partir dos 30 anos, eu queria que todo mundo fizesse o Enface. Porque a gente está trabalhando aqui, minha gente, com medicina regenerativa. A gente está trabalhando com trazer de volta aquilo que ele perdeu. A gente não só está evitando que ele envelheça, mas também está trazendo de volta aquilo que ele já vem perdendo ao longo do tempo, né? O processo de sarcopenia, ele acontece com todo mundo, só não acontece se a gente morrer, né? Mas enquanto a gente viver, a gente vai perder músculo. Então, eu oriento o paciente, logicamente, quanto mais idade, mais indicação. E eu ainda tenho uma coisa que eu queria fazer depois, né? Até um teste que eu queria fazer. Veja, se o aumento muscular aumenta o osteoblasto, por que no rosto também não? Então, será que também o Enface aumentaria a parte óssea? Isso eu não sei. Tem que testar. Tem que testar. E você, você tem dificuldade para comunicar ao paciente que ele vai ter que acrescentar o valor do tratamento do Enface aos tratamentos que ele já vinha acostumados a fazer? Não, muito pelo contrário, assim. Eu trago para ele o seguinte, que a gente vai... O que é que trata, né? O que é que evita a gente envelhecer? E não a gente envelhecer com aquele rosto desse tamanho, a boca enorme, desfigurado, né? Tanto que a gente olha, menino, tu tá tão diferente. Tá diferente não, você é outra pessoa, né? Porque, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer que a gente seja a nossa melhor versão. Então, eu chego no paciente e falo, gente, veja só, você vai ficar bem e a gente vai conseguir excelentes resultados. Eu vou combinar a técnica, eu vou fazer as técnicas injetáveis depois que eu fizer as tecnologias. Eu sempre digo, é um pouquinho de cada coisa. É aquele paciente que vem, nesse ano ele faz um ultrassom microfocado, no próximo ano ele faz uma radiofrequência, no outro ano... Então, eu vou combinando técnica. Porque, veja, quando você perguntou para ela, aquela pergunta bem capciosa, né, que eu também não saberia responder, é o seguinte, a gente está investindo na produção de colágeno de formas diferentes, com mecanismos diferentes, com, né, tecnologias diferentes. Eu tenho uma radiofrequência que atua de uma forma, outra eu tenho um laser que é ablativo, que arranca um pedaço da pele, o cromóforo que é água, que você... Então, cada uma dessas daí se soma para dar um resultado final excelente. Então, hoje, eu tenho muita segurança de falar para o meu paciente que ele vai fazer essas tecnologias combinadas e que a gente quer retardar, não só retardar o processo de envelhecimento, como também resgatar. É aquela pessoa de 60 anos que nunca fez nada e que quer começar a trabalhar, que quer começar a ficar bem. Então, a gente tem como, sim, retardar e voltar esse processo que é a tal da medicina regenerativa, a medicina do estilo de vida, né, que também a gente não fala só isso, a gente orienta todas as outras formas de ficar mais jovem. Tá certo. Doutora Thais, gostaria de te pedir, então, também que contasse aqui a sua experiência com o Enface. Principalmente, me preocupa muito, e também vou pedir para você falar, como é a maneira correta de comunicar ao paciente a importância de cuidar dos músculos hoje. E depois queria que você contasse como que você combina, principalmente com injetáveis. Bom, em Face, eu fui mais ou menos como você, Ana. No começo, eu falei, será, gente? Mas tudo lá na clínica, que eu vou fazer curadoria, eu gosto de testar em mim primeiro. O Vini que levou, né, Vini? Eu fiquei vários dias, né, relutante, lutando ali com ele, mas quando ele levou e eu testei em mim, eu já senti diferença de um jeito que eu já, interessante. E lá a gente fala muito do multilayer technique, né, o tratar todas as camadas, e uma estratégia que eu gosto de usar para ficar didático para o paciente entender, é na hora da consulta a gente usa mesmo aquela imagem que mostra o envelhecimento de todas as camadas. Então a gente constrói com o paciente mostrando, e eu falo com ele assim, nós vamos fazer juntos o seu diagnóstico, porque você vê
só a pele e você acha que é isso que está envelhecendo, mas você não vê por dentro. Então, vamos olhar aqui. Osso envelhece porque forma buraco no osso, e vou mostrando lá nas imagens, né? Gordura a gente vai perdendo, a gente mostra bem a da têmpora, como ela vai afundando, e na maioria dos pacientes, já chego ali 30 a mais, já tem um pouquinho de afundamento, então eu mostro, ele olha no espelho, ele, nossa, é mesmo, doutora. E aí a gente chega no músculo, e aí com imagens eu mostro, mas aí é mais fácil de explicar quando a gente faz a analogia com o corpo, né? E quando ele mesmo percebe o diagnóstico dele e entende, é diferente de você simplesmente falar um monte de nome de máquina que ele vai ter que fazer e ele fica totalmente perdido do que é isso, para que é isso. Mas se ele está entendendo aonde está cada um dos tratamentos, e aí eu gosto de falar assim com essa imagem em mãos. Então eu falo, a gente vai fazer um diagnóstico em que etapa você está, porque cada um envelhece de uma forma diferente. E o grande problema, quando pacientes chegam no consultório e me falam assim, eu tratava há tantos anos com um médico X e não via diferença, não estava vendo evoluir bem. E aí eu explico, porque muitas vezes não está fazendo o diagnóstico correto e está investindo nas camadas que você não está precisando. E aí a que você precisa não está sendo feita. E o contrário também, né? Os rostos inflados é porque está investindo demais em uma camada que não estava precisando e aí passa do limite. Então, aqui eu explico para o paciente, a gente vai compor exatamente o que você precisa em cada uma das camadas, nem mais, nem menos. E esse equilíbrio é que vai te entregar o Quiet Beauty, que é como a gente chama lá, e os pacientes vêm buscando isso. Mas a gente está num momento da medicina mais fácil, porque os pacientes têm acesso à informação. Está tudo ali no chat GPT agora, então é uma coisa mágica, né? Então, eles já vêm muito falando, eu não quero injetáveis, eu quero diminuir a quantidade de injetável porque eu quero regeneração. Eu quero voltar a ter o que eu já tive. E aí, eles já entenderam que tecnologia é o que vai fazer isso por eles. Então, fica muito mais fácil da gente encaixar. E quando a gente explica dessa forma, o custo passa a não ser tanto uma barreira, porque ele entende que ele precisa distribuir o budget dele ali e músculo da face, a única opção que a gente tem é realmente entrar com ele, né? Com o Enface, enfim. Mesmo que a gente chega na fáscia do músculo com outras tecnologias, é diferente da gente chegar na fibra do músculo e devolver, né, esse tônus e a espessura, que é o que a gente está falando aqui, de devolver músculo de verdade, é só ele que faz. Então, quando o paciente entende isso, ele só pergunta onde é, o que eu quero ter, o que eu preciso fazer já. E aí, a gente cria também muito essa ideia de academia, você não vai fazer uma vez por ano e pronto, todos os seus músculos voltam. Ou você não vai fazer um mês antes do seu evento e acabou, nunca mais vai fazer. É constância. Então, o Enface, ele tem uma ótima adesão na clínica, porque elas começam, fazem as primeiras sessões, vem o resultado e entra na manutenção. Então, não pode parar, né? A academia do rosto tem que continuar e vai fazendo a manutenção. E em relação aos injetáveis, a Lígia falou, a gente gosta de fazer o daycare lá na clínica, quer fazer, né, vários procedimentos e muitas vezes simultâneo até. Então, em relação aos injetáveis, sempre que possível, a gente faz primeiro as tecnologias e depois entra com os injetáveis. Mas uma grande pergunta que tanto os pacientes quanto colegas às vezes nos fazem é: mas e a toxina botulínica e o Enface? Vão brigar? Como é que vai fazer isso? Um vai tirar o outro, né? E a gente, quando vai para a fisiologia mesmo, né? A gente entende o mecanismo de ação da toxina, ele vai ser via neuronal, né? Então, ele vai fazer ali um bloqueio via a acetilcolina, vai inibir ali, né, no pré-sináptico. E o Enface, ele vai agir direto na fibra do músculo. Então, primeiro, por esse motivo, já um não briga com o outro. Segundo, que a toxina, o que a gente quer fazer é paralisar os músculos depressores da face. E o que a gente quer fazer com o Enface é ativar os elevadores. Então, um trabalha em um músculo e o outro é em outro músculo. A não ser que a gente esteja trabalhando erroneamente com a toxina nos músculos elevadores, que não era para a gente estar pegando eles, a gente estaria trabalhando no mesmo músculo, mas não é nem o caso, né? Então, a gente faz a toxina corretamente, a gente pega os depressores e a gente quer fortalecer os elevadores. Então, não briga pelos dois motivos e o paciente vê, nota isso, né? E ele vai sentindo... Eu queria até pedir para colocar a nossa apresentação aí também, que eu Oi, vou... Danilo, tem uma outra apresentação com o nome Enface, que são as fotos da doutora Thais. Doutora, você percebe alguma melhora no volume, principalmente de terço médio da face com o Enface? Vocês vão até ver uma das pacientes, que é bem o que a Ana falou, quem mais precisa, né, quem está com mais atrofia muscular, é a que vê o resultado mais rápido, porque reposiciona de uma tal forma que fica lindo, é um volume bonito, né, porque é um volume devolvendo o músculo que ela perdeu ali. É natural, né? Muito natural. Sabe o que é que eu vejo também?
que você termina retardando até a toxina. A toxina dura mais. Chega o paciente e fala 6 meses, aí, não, vem fazer toxina. Aí você olha, às vezes, não está precisando. Vocês já perceberam isso na prática? Já. Porque a toxina está durando muito pouco. Então, é um recurso também para fazer a toxina durar mais. É porque a gente está dando tônus para aquele músculo. Ele está paralisado, mas ele ganha um tônus. Mas aí, falando que a Thaís comentou, né, que o paciente fala, nunca, não estava tendo resultado, eu sempre fazia aquilo. O paciente faz em face e fala, minha papada sumiu, era flacidez do músculo, não era gordura e estava fazendo microfocado e não tinha resultado. Era flacidez do músculo. Bom, em breve a gente vai receber os aplicadores dos olhos, né? Estamos aguardando ansiosamente. Eu queria comentar que acabou de ser publicado um estudo também que mede o volume da região média, que aumenta aqui e diminui embaixo, e a região dos olhos, que eles já incluíram esse estudo, também a redução de volume quando tem gordura. E a TM, né? E agora vai o novo protocolo para a melhora da função da articulação temporomandibular. A gente está aguardando esse protocolo. E é interessante porque ele tem também toda uma aplicação funcional, não só estética, né? Então, eu vim do consultório agora, que dei uma passadinha lá, e aí a Rita Lobo, que é uma grande apaixonada aí pelo Enface lá na clínica, e ela até intitulou lá na clínica como terapia do riso, porque isso é interessante. Tem pacientes que sentem nada na contração, tem uns que sentem ali um certo desconforto, né, sobretudo no frontal, que às vezes dá aquela puxadinha, mas a maioria, o que eles consideram na hora que vai fazer a primeira sessão, fala, é estranho, é diferente, porque é uma sensação que eu nunca senti antes. E ela, a primeira vez que ela fez, ela dava crises de riso, e riso, e riso. E isso faz parte, inclusive, dos tratamentos fonoaudiólogos dela para fortalecimento, que é uma pessoa que usa, né, a voz, a expressão, como forma de trabalho, né, um instrumento de trabalho ali, ter esse fortalecimento também faz parte, né? Então, ele tem também essa parte funcional. Quando a gente conseguir colocar as fotos, porque eu queria mostrar que é uma outra parte que a gente também adora no Enface, é porque você consegue controlar a intensidade dos dois lados de forma individual. Independente. Então, para as assimetrias, também é muito bom. Então, aquela simetria de sobrancelha, que mesmo com a toxina, você não consegue ali ainda tudo aquilo que você queria, porque o que elas falam na simetria de sobrancelha? Elas não querem abaixar que está alta, ninguém quer. Quer levantar que está baixa. E é todo um desafio para você trabalhar com a força muscular. Mas, quando a gente entra com o Enface, a gente consegue fazer essa elevação. E também nas assimetrias de face, né? E até no de gástrico também. Tem gente que tem nas paralisias, né? Tem um estudo da Coreia, onde eles medem os ângulos, vários ângulos aqui ao redor da boca, que mostra o reposicionamento da região média. Então, a linha que une os dois ângulos da boca, a distância entre esses dois pontos e o ângulo com o nariz, porque já que reposiciona todo o terço médio, tem também uma interferência ali. É muito interessante. São coisas milimétricas, né? Tem que ter um software muito específico para fazer essa leitura. Encontrou as fotos? Vamos ver se até o final das apresentações a gente encontra. E aí a gente volta aqui, tá bom? Bom, eu gostaria de ficar conversando aqui umas 2 horas ainda, né? Mas acho que já deu o nosso prazo. A gente vai passar, então, para o próximo painel. Muitíssimo obrigada. E as perguntas, então, podem ser feitas diretamente para elas daqui a pouquinho, tá bom?